assunto dessa entrevista que certamente vai despertar o interesse de muita gente e antes dela, inclusive, já há pessoas interessadas em saber mais. E por quê? Porque as inscrições para 90 casas do programa Minha Casa Minha Vida chamou a atenção. Afinal de contas, quantos ainda precisam de suas moradias e não as têm? E por isso nós trazemos aqui para explicar melhor esse período de inscrições, no que consiste esse programa, quantas são estas casas, a quem serão dedicadas, o secretário William de Gaetano, secretário de administração. Bom dia, William. Bom dia, Daércio, bom dia, Tadeu, bom dia a toda a equipe aqui da Rádio Saudades e também a todos que nos assistem nessa manhã. Acredito que a boa maioria das pessoas não se trata ainda disso, que já, né, para elas é a primeira notícia, acho que para um grande universo de pessoas entre interessados, e não essa é a primeira notícia que eles vão se inteirar sobre. Por isso é bom explicar desde a base desse projeto no que ele consiste, William. Daércio, o município de Matão, como todos já sabem, foi muito noticiado, inclusive semana passada com a visita do ministro das Cidades aqui em Matão, nós estamos construindo casas, que é uma parceria do governo federal, uma construtora e o município de Matão, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Esse programa do governo federal, ele tem várias faixas de atuação. Então, você tem milhares de casas sendo construídas país afora, e aqui em Matão não é diferente, aqui tem mais de quase 2.000 unidades, pelo Minha Casa Minha Vida, que é o faixa 2, faixa 3, aquilo que é um financiamento. É um financiamento que a pessoa vai lá, toma o financiamento, tem um juro mais baixo, tem um subsídio e compra o seu imóvel, né? Mas também tem uma faixa do Minha Casa Minha Vida que é chamada faixa 1, ou seja, que é para a pessoa hipossuficiente, aquela pessoa que não teria uma condição de comprar um imóvel. Então, como que seria esse programa? Ele constrói, o governo federal constrói essa casa em parceria, ele paga esta casa, o governo federal, né? E existe uma condição para você acessar, justamente por ser um projeto social. Muitas das famílias não pagam nada por esse imóvel. E as que pagam é um valor meio que simbólico, né? De R$50, R$100, uma coisa assim, para a pessoa ter essa aquisição. Mas a maioria acaba não pagando. Tanto que todo mundo que tem Bolsa Família e BPC é isento. Então, e uma das regras para você acessar o faixa 1 é você estar nesse programa, tanto no BPC, que é um benefício de progressão continuada, né, um benefício que o governo paga para algumas pessoas, né, e também o Bolsa Família. Então, aqui em Matão, nesse primeiro lote que saiu, são 90 unidades que são nessa faixa 1, ou seja, que é para as pessoas de renda mais baixa ou sem renda ou com algum tipo de problema, como, por exemplo, violência, mulheres vítimas de violência, que é uma das regras, né, para você se tornar elegível. Diferente de outros momentos, esse programa, essa nova regra que é instituída pelo governo federal, não é nem por nós, a gente só operacionaliza, ela não tem um sorteio, como era das outras vezes. Como que é feito? As pessoas fazem a inscrição, com base nos critérios estabelecidos, mulheres, pessoas com doença terminais ou doenças que são degenerativas, quilombolas, pessoas com deficiência, pessoas idosas, tem todo um rol ali de critérios e você hierarquiza. O que é isso hierarquizar? Você coloca numa ordem, né? E tendo empate, então, por exemplo, eu tenho 90 casas e tem pessoas que atingem esses critérios todos. Aí todas, 200 pessoas atingiu todos os critérios, ou seja, essas 200 poderiam ter acesso ao programa. Só que eu só tenho 90 unidades. Então o que faz? Você classifica aí por idade. Então, do mais velho para o mais novo, você forma uma lista dos 90 primeiros. O que a Caixa faz com esses 90 primeiros? Verifica se aquela condição da inscrição é verídica. Então, se aquilo que a pessoa... Quando você faz a inscrição, é autodeclaratório. Eu falo, eu tenho isso, eu sou assim. Você não apresenta nenhum documento nesse momento. Se você for elegível, ou seja, se você tiver o direito ao imóvel, aí sim você tem que comprovar aquela situação sob pena de perder, obviamente, a sua vez no programa. Então, hoje, começamos a inscrição para podermos saber onde que está esse público aqui em Matão. Então, nós não podemos usar nenhum tipo de base de dados antiga, porque... Aqueles programas todos, aqueles cadastros todos não estão Não é para esse momento, né? Então, o que acontece? Aquele último cadastro feito em Matão, Daércio, foi em 2016. Tá, mas então esquece aquilo. Aquilo não é a base para vocês formarem os 90? Nem pode, porque assim,
a regra do programa Minha Casa Minha Vida, ela estabelece regras diferentes daquelas inscrições. E você tem que abrir um novo processo, ou seja, as pessoas têm que poder participar. De 16 para 25 já se foram 9 anos. Né? Então, assim, muitas situações daquelas se mudaram, né? E aquele programa habitacional foi feito para o Portal Terra da Saudade 2, que hoje a área é da prefeitura, mas está numa disputa judicial pela forma como foi conduzido, que a gente até conversou sobre isso em algumas outras ocasiões, mas está lá, está naquele processo. Esse, por ser um processo novo, você tem que começar ali do zero. São regras distintas, regras diferentes, como eu falei, não é um sorteio, né? É uma hierarquização, que é você colocar em ordem. Então, todos que tiverem... hoje, já abriu o site já está online, então se a pessoa entrar no site da prefeitura, vai ver lá inscrição habitacional, a pessoa vai clicar ali e já vai ter um formulário. Tem ali o decreto com todas as regras, um breve texto mostrando as regras e um formulário de inscrição para a pessoa fazer. Começa hoje, ele fica 24 horas no ar, então a pessoa pode fazer a qualquer momento, pelo celular, pelo computador, né? O fato dela fazer agora cedo ou à noite não dá ela privilégio nenhum. É que agora, assim, você tem 24 horas por 10 dias para fazer isso aí. Para fazer a sua inscrição. Então vai até o dia 5 de março. Lembrando que tem final de semana, tem feriado do carnaval, então tem muitas pessoas que vão estar mais fáceis para trabalhar. Entendi. Essa semana toda, se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma coisa, ela pode procurar um CRAS, ela pode procurar a prefeitura, que a gente vai auxiliar, mas é muito simples, é um formulário padrão mesmo, nome, telefone, endereço. Aí você se qualifica lá como mulher, como negro, enfim, tem todas ali as perguntas, né? Renda familiar, tudo isso é levado depois em conta na hora de você fazer essa categorização. Então, diferente das outras vezes, nós fizemos toda uma inscrição aberta no ginásio de esporte. Esse ano está sendo online, né? Então, isso dá uma facilidade para a pessoa. Quando você diz que daí de uma seleção dos inscritos sairá uma lista de 90 para vocês mandarem para a Caixa Federal, quem é que vai fazer essa seleção aí? É assim, Dércio. Então, com todas as inscrições feitas, nós vamos assim, são 11 critérios que o governo federal coloca. Quanto mais critérios desses você atingir, você tem acesso ao imóvel. É assim que funciona. Vocês terão alguém Nós vamos ter como auditor, como alguém que possa testemunhar, até para o interesse de vocês, porque depois disso, todo mundo vai à lista dos 90, você vai ter um universo enorme de pessoas que não foram. Então, elas vão dizer, a prefeitura ajudou alguém. Mas isso é um papo automático. O povão vai dizer que a prefeitura ajudou os amigos deles. Nós tentamos, Dércio, fazer sorteio público. A gente fez bastante negociações até chegar neste momento para tentar fazer algo um pouco mais diferente que o público estava consciente. Inclusive em Brasília, quando o Cido e eu estivemos lá 2 semanas atrás, nós nos reunimos com a diretoria da Caixa para debater isso lá em Brasília, para ter uma ideia. Porque assim, e aí ficou claro... Porque senão sobra para vocês. Exatamente. E foi exatamente esse um dos temas que nós falamos, né? Essa questão da transparência, como que funciona. Mas como é uma regra que vem pronta, embalada, a gente só operacionaliza, a gente só é o que executa, mas a gente não palpita, entendeu? Basicamente é isso. Se você pegar o decreto municipal que nós soltamos, ele simplesmente abre o período de inscrição, fala onde que é e é um copia-cola das regras do governo federal. Então, como que funciona? Das 90 casas, 50%, ou seja, 45%, eu tenho que reservar para as pessoas que recebem BPC e recebem Bolsa Família. Desses 90 casas, 45% é reservada para esse público. Das que sobraram, 5% no total, ou seja, em torno de 9 casas eu tenho que pegar, são 10 para arredondar, 5% para pessoa com deficiência e 5% para pessoa idosa. Porque é a lei que garante. A lei que exige desta forma, né? E o restante dentro dos critérios. Então, como que funciona? Todo mundo se inscreveu. Vamos lá, teve 1.000 inscrições. Dessas 1.000 inscrições, a pessoa ela vai selecionar o que ela é. Se ela é pessoa com deficiência, se ela é pessoa negra, se ela é quilombola, se ela é mulher, chefe de família, se ela está em área de risco. Ela vai assinalar os critérios, que são os 11 critérios do governo federal. Na hora que eu for fazer você pega nesse próprio sistema nosso, você então vai colocar lá todo mundo que se inscreveu, todo mundo que tem esses 10 critérios. 11 critérios, aliás, são 11 critérios. Esses todos são elegíveis. Então, passou, 50, tá no BPC, Bolsa Família, renda, tudo. Aí empatou. Então, eu tenho 90 casas e tem 500 pessoas que são aptas. Aí você coloca na ordem de idade.
na ordem de idade, do É o mais velho segundo para o mais nível. novo. Até o 90 é o que a gente apresenta para a Caixa para ela fazer a avaliação. Tudo isso, Derso, então assim, eu fiz a inscrição, fez essa hierarquização, que é o nome que se dá tecnicamente, publica isso no jornal, é publicado, para que as pessoas tenham tempo para entrar com recurso. Ah, sem querer eu não cliquei no botãozinho que me tornaria elegível. Ou não, aquela pessoa ali está mentindo. Entendeu? Então você publica depois tudo isso, torna-se isso público e dá prazo para a pessoa poder recorrer, ou se porventura ficou fora da seleção, ou se porventura viu algo que está errado. Tudo isso depois analisado por assistente social, a estrutura da Caixa, que analisa os documentos, é uma estrutura muito técnica também, então não é nós, vamos dizer assim, prefeito, eu, secretário, que bota a mão para fazer essa avaliação. Então, tem toda uma estrutura de funcionários que têm fé pública, né? Funcionários da Caixa Econômica Federal, funcionários da Prefeitura, que são parte de assistência social, para garantir a lisura do processo. E todo ele será publicado tanto no site da Prefeitura, quanto no jornal de circulação, onde é o nosso diário oficial, para que as pessoas possam acompanhar todo esse processo. Essas casas vêm quando? Na prática Olha, mesmo? a previsão, Daércio, Matão foi a primeira cidade do país a assinar o Minha Casa Minha Vida nessa nova fase. E será a primeira, pela projeção, a entregar essas casas. Então, quando retomo Minha Casa Minha Vida, a primeira cidade do país que assinou foi nós. E está com a previsão de ser a primeira a entregar em agosto deste ano. Então, já está com... Na segunda-feira da semana passada... As 90 casas? As 90 casas. Estavam em 67% a obra. Até agosto, a projeção, elas estarem concluídas e entregue. Então, é um compromisso, inclusive, que a construtora fez com o ministro das Cidades. Ele disse que vem agora na entrega por ser o primeiro empreendimento do país. Ali são 90 casas do Minha Casa Minha Vida Faixa 1, que é essa que estamos falando, e tem mais 900 casas do Faixa 2, que é o financiamento, né? Então, é um loteamento grande. Essas 90 casas estão incluídas dentro de um pacote maior, que por isso, porventura, o ministro virá. Mas essas 90 casas, Derso, há uma semana atrás, estavam com 67%. Deve ter chegado já nos 70% de execução. Não seria impossível entregar para agosto, por exemplo? É possível. A projeção... Não seria impossível. Não, isso é possível. A projeção é que entregue em agosto. O pessoal da construtora não sabia que agosto é aniversário da cidade. Aí, na hora que eu falei, 27 de agosto é aniversário da cidade, ele falou, então, perfeito, vai dar para entregar no aniversário. Só que, pelo que eu percebi, eles estão querendo justamente adiantar este cronograma para garantir que seja o primeiro empreendimento do país. Onde é? Você tem ali a Avenida Trolese, sobe ela, entra no Portal Terra da Saudade. Continua ela, tem uma caixa d'água, que é o final do Portal Terra da Saudade. O bairro contíguo já é o Vila Flórida. Já. Quantos metros quadrados tem cada casa? As casas, elas giram em torno de 30 metros quadrados, 40 metros quadrados, é uma casa num terreno de 160 metros. Quarto? São 2 quartos, sala, cozinha Com integrada. 40 metros? Isso. 2 quartos, sala, cozinha integrada e o banheiro, né? Num terreno de 160 metros quadrados, com possibilidade de expansão. Então, obviamente que eu arredondei aqui, mas é 41, 42 metros, assim, mas essa média de tamanho, que é uma média padrão aí de casas desse tipo. Quando o ministro esteve aqui, nós mostramos o andamento das obras. das né? obras. Então, E está aí bem avançado. por conta disso e da entrevista que você daria, nós tínhamos perguntas, né, Tadeu? As perguntas são as mais variadas possíveis. Tá Vamos fazer um ping-pong. Vamos embora. Então, Rapidão. Bom, primeiro dizer que eu acessei aqui a inscrição, realmente é tranquilo para preencher, não tem grandes demandas. Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso ping-pong. Não tenho computador, como faço? Todas as pessoas que tiverem alguma dificuldade, pode ser feito pelo celular também. Se a pessoa não tiver também acesso ao celular, pode procurar o CRAS mais perto da casa dele. O CRAS é o serviço de assistência social que nós temos espalhados na cidade. Então, se ela não tem computador, pode fazer pelo celular, né, de qualquer pessoa, inclusive, mas se não conseguir, mesmo assim, pode procurar que a prefeitura vai ajudar. Lembrando, pode procurar lá o CRAS que a gente ajuda. Lembrando que semana que vem é final de semana de carnaval, então teria que, quem não tem essa disponibilidade, procurar esta semana. Existe um limite de renda familiar? Acho que sim, né? Sim, toda renda vai ser avaliada, mas pelo programa, nós estamos falando de uma renda de R$ 2.850, que é a renda familiar limite do faixa 1.
Mas se esse imóvel vai ser gratuito, vamos dizer assim, não vai implicar em mensalidades, em parcelas, nem nada, e aí o parâmetro de ganho ainda assim é considerado? Sim, é para Por quê? o R$ 2.800, R$ 2.850 é o que o governo federal coloca um limite de renda familiar, a soma da renda De todo mundo da que família trabalha. toda, né? Então, para você poder participar do programa, justamente para garantir que é um pessoal de baixa renda, porque assim, Se houver alguém com menos que isso? com certeza haverá, né? Então esse é o limite. Então se alguém ganhar R$ 3.000 não pode. Não está incluso. Não pode. Não é uma pessoa só, é o núcleo familiar, a família toda. tá. Pai, mãe, filho, todo mundo que mora na mesma casa. O que acontece? Pode ter sim uma pequena parcela, que eu falei, bem simbólico, valor baixo. Mas como a maioria das pessoas eu tenho que reservar, e uma das regras é você ter o BPC Bolsa Família, quem está nesses programas é isento. Então você pode chegar a ter, no mínimo 50% das unidades vai ser isentas, vai ser gratuita. Podendo chegar até a 100% se as outras pessoas tiverem. Aqui tem uma pergunta interessante. Se as mudanças estão sendo divulgadas do cadastro único, terá alguma influência na inscrição? É Que tudo. acho que é pro mês que vem, né? O Exatamente. cadastro mês que vem. Mas não vai ter Semana terminado. que vem é o mês que vem. Né? Como a inscrição está correndo antes de qualquer Não vai ter alteração, uma então influência. assim, você não pode prejudicar. Mas a regra do Minha Casa Minha Vida é diferente da do Cade Único. Então a do Minha Casa Minha Vida é isso, é renda familiar de R$ 2.850 e todos aqueles critérios Então, de são seleção. coisas distintas. Independente do que tiver no Cade Único, tem uma regra própria. Existem cotas específicas para deficientes? 5% das unidades. Das 90 casas, 5. 5% é destinado a pessoas com deficiência. Mais ou menos 5 casos. Uhum. Mais uma aqui. Limite de idade? Não tem limite de idade. Lembrando que no empate, mas tem no empate, o né? mais O mais velho velho. tem preferência. Bacana, é isso aí. Essas perguntas tinham por aqui. Ok. Alguma sua? Não, tá Não, ok. ok. Eu acessei o site para ver se havia uma Está dificuldade funcionando maior bem, né? ou não, Tá tranquilo. tudo certo. Bom, vamos lembrar que esse acesso ao site, se você acessar agora, se for o primeiro que conseguir, Vai, ou se você for o último do período lá, não vai dar privilégio nenhum a você. Então não precisa sair correndo, feito um louco aí. Não precisa ter. Tanto que assim, o site é um conforto, a pessoa pode fazer no horário que ela tem mais disponibilidade, né? Então, hoje é muito fácil as pessoas acessarem internet. Então, só para lembrar, pessoal, é www.matão.sp.gov.br, é o portal da prefeitura. No alto da página vai ter lá inscrição habitacional. Clicou lá, tem todas as regras e tem ali a inscrição. Vocês têm uma ideia de quantos poderão ser? Dércio, Eu estou curioso em saber quantos serão os pretendentes a isso tudo. Eu, nesses quase 20 anos de vida pública aqui, eu participei já de 2 processos habitacionais de inscrição. A média sempre foi de 4 a 5 mil inscritos. Então, no primeiro a gente teve acho que 4.700, no segundo teve 5.300, uma coisa assim, mas girou nessa faixa. Então, nós, pelo menos nos últimos 2 programas que eu participei. Nós trabalhamos junto no Casamento Magalhães. Exato. Esse, por ser digital, é mais fácil, porque assim, a gente tinha uma preocupação naquela época, que as pessoas, o horário, o trabalho, tanto que a gente começava mais tarde e entrava à noite, porque quem estava trabalhando, às vezes não conseguia no horário do almoço, tinha que ir à noite. E mesmo assim, às vezes vinha correndo, vinha em cima da hora, então por isso Faltava um documento. Faltava um documento, então a gente optou por fazer tudo online, como a maioria hoje dos processos estão sendo, né? Depois apresentar o documento na hora que for necessário, que aí você... Dá para apostar uns 5 de novo? Olha, Dércio, eu acho que podemos chegar nisso sim. Olha lá, uns 5 mil para um universo de 90. Só que agora... Vai ser disputado esse vestibular, não? E nós já pedimos para o ministro, né, mais unidades habitacionais para Matão. Mostramos, inclusive, uma área em potencial ao lado ali que a prefeitura já tem posse. Está nessa disputa jurídica que eu falei sobre como foi feito, se foi feito certo, foi feito errado, mas a área existe, né? E nós já pedimos mais 500 unidades para o ministro. Hoje abre o PAC novo do governo federal, que foi um dos motivos da nossa saída a Brasília. Então, hoje abre o PAC. Então, são bilhões de reais para obras de infraestrutura, saúde, educação. E hoje a gente já começa a ver onde a gente vai se encaixar lá. Também lança o Minha Casa Minha Vida novo processo de seleção agora. E a gente já ia declarar interesse lá para ter novos programas habitacionais em Matão. 5 mil seriam umas famílias interessadas hoje em dia, porque dá para pensar assim, ninguém vai lá para pedir uma casa para si próprio, ele tem uma família. É alguém de uma família. Que vamos dizer que seja mínima de 2, para ser generoso com os números. Nós temos aqui 10, 12 mil pessoas hoje Envolvidas no processo. necessitando de uma habitação nesses moldes.
É isso? Quando nós fazemos vamos dizer, uma higienização desse cadastro, que é o termo que você usa para você observar. Uma limpeza, uma vai, limpeza. daqueles que então, precisam tem muitos e não lá, às vezes, precisam. o que acontecia? O marido ia e inscrevia, a mulher ia e inscrevia. Então, às vezes, o mesmo núcleo familiar tinha 2 inscrições. Só que a pessoa não acha que a gente vai cruzar isso. Você cruza, né? Você descobre. E exclui um deles. Hã? E aí exclui um deles. Não, porque não tem motivo, é o mesmo núcleo familiar, né? Ele está sendo injusto porque está competindo com. Aí faz essa filtro. Então, na hora que você faz toda essa limpeza, obviamente que diminui a quantidade. Tem muitas pessoas que, tipo, mora com os pais, vai lá inscrever, ou muitas pessoas que já têm uma coabitação. Então, assim, não é que não precisem. Mas, assim, se você filtrar bem, não é esse universo de déficit habitacional em Matão. Ou seja, pessoas que... Então, é pessoas que pagam aluguel, ou que está construindo, que vai tentar. Eu vou tentar, sabe? Isso tem muito disso. Então, deste universo tem o pessoal que realmente precisa, que realmente não está conseguindo pagar um aluguel, manter ou comprar, mas também tem aqueles que tá tentando também o sonho da casa. Né? Mas não Tadeu, e você também, William, não é intrigante você ver os números do IBGE quando pesquisa a população? Você vê primeiro a cidade. O que cresceu em bairros aqui foi uma coisa monumental. No entanto, a população até diminuiu alguns mil aí. Diminuiu 7 mil. Não foi? Foi. Pois bem. E aí, se a gente compara agora, segundo você, das outras vezes de outros cadastros, quando tínhamos 84 mil habitantes, vamos dizer, você tinha um déficit de 5 mil quando abriu o cadastro para as pessoas interessadas, não é isso? De lá para cá, o que foi feito de casas, construções e tudo mais, abre um cadastro aqui, 5 mil de novo. E o déficit que se apresenta como interessado continua o mesmo. O número de casas aumentou já muito. E, no entanto, a cidade, segundo o IBGE, até teve uma revisão de população. Não dá para entender essa teve matemática, uma arrebatação, não. aqui. Mas, Odaércio, tem um fator diferente nessa equação, por isso que depois a gente vai ver no final da inscrição quantos que foram, né? Porque você lembrou bem, nesse período de 10 anos, quase 10 anos, Matão passou a ter aqueles empreendimentos imobiliários que não tinham, né? Que é o fornecimento de apartamento, casas prontas. Estamos falando aí já de 5, 6 loteamentos, 6, até mais. Esse mesmo, Vila Flórida, tem 970 unidades financiadas, né? Depois esses outros prédios que surgiu na cidade, outros loteamentos, enfim. Então teve aí um fator novo nessa equação. Pode ser que diminua desta vez, mas historicamente, pelo menos os 2 últimos que eu participei, foi nessa faixa aí, de 4 a 5 mil. Tem uma pergunta que chegou aqui da Edna, também bem interessante. Por favor, pergunte ao secretário se quem tem restrição no nome, mas entra em todos os critérios, pode participar. Por ser um programa habitacional, pessoal, a restrição de nome não entra nessa coisa, porque é um programa habitacional para pessoas com baixa renda, né? Não é um financiamento convencional, né? Essa dúvida também foi bem colocada, ela também aconteceu quando nós fizemos as 658 casas. Porque, como fala Minha Casa Minha Vida, a pessoa ainda associa a parte do Minha Casa Minha Vida, que eu falei, tem dois núcleos, o para pessoas de baixa renda, que é o programa social do governo federal, e tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é o que fornece um financiamento habitacional a juros subsidiados. Então, esse sim. Esse sim é uma coisa, mas o social, que é o nosso caso, onde entra o poder público, é outra regra. Muito obrigado, William, pela presença. Darcio, eu agradeço a oportunidade, Tadeu, a todos, e estamos à disposição. Qualquer dúvida, as pessoas podem procurar o CRAS, podem procurar a Prefeitura, e lembrando, entrar no site da Prefeitura para fazer a inscrição do cadastro. William de Gaetano, secretário de Administração, falou sobre abertura de inscrições para as 90 casas do programa Minha Casa Minha